Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Secretaria do Bem-Estar Social de Itaí, que tem como intuito trazer informação, campanhas de conscientização, enfim, todo o trabalho da assistência social no município. Nós vamos estar veiculando várias informações, venha fazer parte dessa construção conosco e conhecer um pouco mais a respeito do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Vamos dar início com o Maio Laranja, mas teremos vários outros posts depois. Curte, comenta, compartilha e faça parte desse momento conosco. Obrigada. Olá, eu sou a Betina, sou psicóloga do CREAS e hoje nós estamos no nosso primeiro episódio do nosso podcast, né? E o nosso tema é sobre o 18 de maio, que é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. E para falar desse tema tão importante, né, nosso país, a cada hora 3 crianças são abusadas ou violentadas sexualmente, né? Então a gente precisa falar sobre isso. Então eu tenho aqui comigo hoje a Michele Garcia, ela é psicóloga, hoje atualmente ela trabalha no CRAS, mas ela trabalhou durante muitos anos aqui no CREAS, inclusive. Ela é formada em psicologia pela UniFSP, né? Como você falou, eu trabalhei um tempo aqui no CREAS, trabalhei há 6 anos. E assim, já participei de várias campanhas do Maio Laranja, a gente já fez algumas ações já. E assim, surgiu a campanha Maio Laranja no ano de 2000. E assim, entendeu a necessidade dessa campanha, né, do Maio Laranja, para começar a conversar mesmo com a sociedade, né, conversar com os pais, com as crianças principalmente, com os adolescentes, sobre a importância que é a gente combater a exploração e abuso sexual infantil, né, e com adolescente também. E como que surgiu essa data, né, de onde que eles tiraram essa data 18 de maio? Em 1973, né, vai fazer 51 anos atrás, uma criança de 8 anos, na cidade de Vitória, ela foi assassinada, estuprada, né, por três adolescentes, 3 jovens na época. E o caso teve muita repercussão, a menina chamada Araceli. E o caso na época teve muita repercussão, assim, né, comoveu muita gente. No início, foi denunciado, apareceu essa menina, a menina ficou desaparecida alguns dias, aí depois ela apareceu morta, daí eles perceberam que ela também tinha sido estuprada. Isso comoveu muito a sociedade, apareceu muito na mídia, né, na época nos jornais. E assim, o que chama atenção é que nesse caso da Araceli, é que esses jovens eles não foram condenados. Então tem um peso muito grande, né? Tipo, uma criança de 8 anos assassinada, estuprada por 3 jovens e que eles não foram condenados, né? E seguiram impunes. Então, como é importante a gente falar sobre isso, né? É importante falar com as crianças, com os adolescentes, com os pais. Então, assim, diante dessa repercussão do caso da Araceli, foi instituído o Maio Laranja, que é especificamente o 18 de maio, para a gente montar essa campanha, né, para mobilizar toda a sociedade, mobilizar todo o município, mobilizar escolas, saúde, mobilizar toda a sociedade para esse tema, que é tão importante, que é tão forte também, né? Sim, eles eram influentes, né, na cidade de Vitória, né, os pais, Sim. daí acabam que nunca foram condenados, né? Esses jovens, eles eram filhos de pessoas influentes na cidade, de pessoas importantes, né, na época, acredita-se, que teve muita influência dessas pessoas importantes, que eram envolvidas também com política, né, assim, parece que eles eram militares também, então teve uma influência aí, né, então por isso que acho que esse caso é tão forte, assim, por isso que ele é meio que o carro-chefe, né, dessa campanha. Uhum. E qual que é a importância da campanha para a sociedade? Eu entendo que essa campanha, ela tem que ser gigante, ela tem que mobilizar mesmo, assim, sabe? Atingir todo mundo. Chamar a atenção mesmo da cidade inteira. Eu acho que se cada cidade começa a fazer essa campanha de uma maneira gigante, de chamar atenção, de chamar, assim, os munícipes, né, para olhar para isso, né, para olhar que é um assunto, acho que tão pesado, é um assunto com tanto tabu, que muitas vezes a gente não quer falar sobre isso. Então, acho que é importante ter esse mês, essa data, para a gente mobilizar a sociedade, para falar sobre isso, né, para falar que acontece, e acontece mais próximo do que a gente imagina. Às vezes é um amigo da família, às vezes é a própria pessoa dentro da família. Dentro da casa. Dentro da casa. Assim, eu acho que é muito mais fácil uma criança ou os pais denunciarem quando o abusador é alguém de fora, do que quando é alguém dentro da casa. Por isso que é importante essa campanha. Porque quando acontece esses abusos dentro da casa, fica meio que um tabu para se falar. A criança tem medo, a mãe tem receio, e agora o que a família vai falar e tal. Então, por isso que é bom ter essa campanha, para que a principal vítima, que são as crianças e os adolescentes, eles possam falar, eles possam ter um lugar de fala, assim, que eles se sintam acolhidos em algum lugar para se falar. Eu entendo que dentro da campanha é importante a gente, sim, falar com os
principalmente professores, médicos, enfermeiros, que são pessoas que acabam tendo contato com a criança, né? E assim, como que eles vão acolher essa criança também? Eu acho que um do foco da campanha Maio Laranja pode ser esse também. Como que esse profissional vai acolher essa criança sem que ela se sinta intimidada? Tipo, acho que tô falando demais. Falei alguma coisa errada. Falei alguma coisa errada, né? Então, assim, tem todo um preparo para deixar a criança à vontade para falar, a criança se sentir, né, uma confiança ali na pessoa. Então, acho que essa campanha, ao meu ver, assim, é uma das campanhas mais importantes dentro da nossa sociedade. Assim, essa campanha e o Agosto Lilás também. São as duas campanhas assim, muito importantes. Dá pra gente refletir muito, porque acho que há muito tempo a gente vem falando que bater é errado. E que realmente, quando a gente apanha, é uma sensação muito ruim, né? Então, assim, para ela, era muito difícil apanhar da mãe. E o pai era o protetor dessa mãe agressiva. Mas ele também fazia coisas ruins. Mas ela não conseguiu identificar ali. Né? E assim, olha como é importante a gente falar sobre o Maio Laranja, sobre o combate ao abuso sexual infantil, para essas crianças entenderem, né? Que assim, aquele carinho esquisito que meu pai me dá, que meu avô me dá, é estranho, é um abuso sexual para ele também, para essa criança pedir socorro, tanto por causa dessa mãe agressiva, quanto o pai desse pai, às vezes avô abusador, né? Sim. É o carinho, na verdade, é o abuso em forma de carinho. É o abuso em forma de carinho. Que é o que acomete mais as crianças. Nem todo abuso necessariamente causa uma lesão física na criança, né? Às vezes é algo disfarçado mesmo. E a criança só vai perceber que aquilo não é errado, que aquilo é errado, que aquilo não deveria estar acontecendo no Maio Laranja, por exemplo. Né? Quando ela assiste uma palestra, assiste uma apresentação, quando a professora toca no assunto. E eu acho assim que hoje a gente tá no momento que a gente está falando sobre isso, a gente está podendo olhar para isso, rever algumas brincadeiras antigas, né? Então a gente está no momento de rever. Aconteceu já uma situação, né, que a criança pequenininha, de 3, 4 anos, começou a reclamar muito do avô. Tipo, o avô faz um negócio que eu não gosto. Aí ele reclamou para a professora, foi atrás e tal, né? Foi atrás para investigar o que é esse negócio que o avô não gosta. Foi identificada uma situação de abuso. O avô era um abusador, que para a criança aquilo era muito ruim. Né? Aquele toque era ruim. Só que quando né, a investigação continuou, daí já saiu do CREAS, foi para investigação, né, na polícia, na promotoria, justiça e tal, foi entendido que esse avô era muito antigo. E ele tinha uma brincadeira antiga com esse neto na hora do banho. Pro avô tava tudo bem. Pro avô era só uma brincadeira. Tipo, deixa eu ver esse vizinho. Mas pro avô era uma coisa tão natural, tão inocente, que era uma brincadeira. Mas para esse menino foi uma coisa tão invasiva, tão ruim, que ele começou a pedir ajuda. Ele começou a falar, tá acontecendo coisa que eu não gosto. Então, assim, acho que é bom a gente falar também, né? Igual você falou, o abuso sexual, tem muitos abusos que não deixam marcas. Mas se a criança se sente invadida, se a criança se sente lesada de alguma forma, se ela causa um estranhamento para essa criança foi um abuso. Né? Mesmo que o abusador, mas foi só uma brincadeira. Tipo, não foi nada, não pode nem brincar com essa criança. Não, a criança se sentiu abusada. Então é um abuso sexual. A gente tem que dar valor para a fala da criança, né? Precisa dar nome, né? Precisa dar nome também para as coisas. Precisa dar valor para o que a criança sente. Sim. Em relação aos pais, aos familiares, né? De como que eles vão proteger, né, essas crianças e os adolescentes. Ainda mais pensando que muitos dos abusos, principalmente, na verdade, acontece dentro de casa, né? Principalmente, assim, eu acho que é um dos casos mais desafiadores também quando acontece dentro de casa. Eu acho que, assim, os pais devem estar muito atentos aos seus filhos, né? Eles devem estar muito atentos a comportamentos, pequenas falas, assim, sabe? Que, opa, o que está acontecendo aí? E, assim, dá essa atenção voltada para o seu filho, né? Porque eu acho que tudo começa na confiança que o filho estabelece com o seu pai, com a sua mãe. A partir do momento que a criança ou o adolescente se sente seguro para falar com essa mãe, se sente seguro para falar com esse pai, ele vai recorrer à ajuda. De repente, é o pai que está abusando. E eu entendo que isso causa muita confusão dentro de uma criança. Né? É o pai ou é a mãe que está sendo esse abusador, né? Sim. E causa muita confusão dentro da criança. Porque, peraí, é alguém que eu amo. Né? Tipo, é o meu mundo, né? A minha mãe é meu mundo, meu pai é meu mundo. Mas ele está fazendo uma coisa que me deixa estranho, que me deixa um sentimento estranho aqui dentro, né? E agora, o que eu faço? Então, assim, os pais, familiares devem ter um olhar muito atento para essa criança. Mudança de comportamento. De repente, era uma criança alegre, daí começou a ficar muito quietinha, começou a não querer comer algumas coisas, começou a se esconder na hora que chega determinado parente, fica meio acanhado. Acho que é esse olhar atento, sabe, para o seu filho. É sempre estar atento. Conhecer, mesmo. Né? Conhecer o seu filho. O estatuto, né, da criança e adolescente, ele sempre trouxe que a qualquer sinal de uma criança sendo abusada, sendo explorada, né, sexualmente e tal, deve se denunciar.
essa criança deve ser protegida, né? Tem os canais de denúncia, principalmente profissionais, assim, profissionais de saúde, educação, social, sabendo de qualquer situação, deve-se denunciar. E no Estatuto da Criança, fala, né, que, assim, criança abaixo de 13 anos e 11 meses, né, abaixo de 14 anos, qualquer situação é abuso sexual. Mesmo se o adolescente lá de 13 anos, não, ele quis namorar, ele aceitou, foi porque ele quis. Não, é abuso sexual. É abuso sexual. E eu costumava falar muito assim com os adolescentes que eu atendia aqui. Então, assim, ó, tudo bem, né, vocês terem um namoro, terem um relacionamento, começarem esse namorinho, mas com pessoas da mesma faixa etária. Você não concorda comigo que uma criança, um adolescente de 13 anos, se começar a namorar, eles vão se descobrir juntos, né? Sim. E eles vão se descobrir, assim, possivelmente depois dos 14, 15, 16 anos, porque 13 anos, até pra eles é muito novo isso. Agora, se eles começam a se relacionar, uma menina de 13 anos, com um homem de 20, 25, 30 anos, é muito estranho e, assim, pula muitas etapas, né? A vivência desse homem adulto é diferente da vivência que ela teve com 13 anos. E isso é muito importante a gente falar, não é normal, não é correto, aceitável. Não é aceitável. Uma menina de 13 anos está namorando com um cara de 20, 21, que seja. Não é aceitável. Isso a gente precisa falar, né? Agora, sim, no Estatuto ele fala que a partir dos 14 anos, ainda tem aquela brecha de ouvir, né, o adolescente, Consentimento, né? Se teve consentimento, se não teve, se teve algo forçado, se não teve. Daí o ECA tem essa visão, né, das idades. E agora, recentemente, a partir de 2017, teve, assim, foi criada uma lei que foi muito importante para situações de abuso sexual infantil. E também, assim, situações de violência também, né? Violência física, psicológica, contra criança e adolescente. A gente tem hoje a lei, que é a lei da escuta especial, a lei da escuta especializada e do depoimento especial. E nessa lei prevê que toda criança e todo adolescente que passe por qualquer situação, seja de violência física, psicológica, abuso sexual e tal, ele precisa ser ouvido por um profissional, porque ele vai ser escutado só naquele momento. Né? Daquele atendimento vai surgir um relatório. Quem precisar saber do que aconteceu vai ler esse relatório. Tipo, a criança ou adolescente não vai precisar falar de novo. Se revitimizar, né? Isso, porque como era antigamente, né? Ia lá, falava, sei lá, pra professora. Depois falava na delegacia, depois falava pro conselheiro tutelar. Aí falava pro médico, aí falava pra todo mundo que atendia, que eles tinham que contar de novo a mesma história. Essa lei veio pra proteger isso. Eu acho que é uma lei muito importante. E você fez muita escuta aqui, né? Fiz muita escuta especializada. E qual que é o papel dos órgãos públicos no combate, né, ao abuso ou exploração sexual infantil? Eu penso que é a gente falar sobre, né? Acho que é, assim, o principal papel é a gente falar sobre isso, a gente tirar esse tabu da gente mesmo, para a gente poder falar sobre isso, conversar com professores, com enfermeiros, a gente de saúde. A gente de saúde é muito importante também, para a gente falar sobre isso, assim, como que esses profissionais podem acolher, né? Porque, assim, eu fico imaginando uma criança que passa por isso, né? Que passa por uma situação de abuso sexual. Para quem que ela vai contar? Às vezes pode ser o tio da esquina, ou pode ser o tio que mora dentro da casa, como pode ser o pai. Então, assim, causa muita confusão dentro da criança. Então, entendo que o poder público, né, seja escola, seja um postinho de saúde, seja até mesmo CREAS, é um lugar para ter o acolhimento dessa criança, para a criança chegar e poder sentir a vontade de contar, a criança ou adolescente. Chegar e sentir a vontade de contar. Então, a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que, assim, nós, enquanto profissionais, primeiro a gente precisa tirar esses nossos próprios tabus para poder escutar. Para poder, assim, a partir do momento que a criança ou adolescente está contando para a gente escutar, a gente acolher e entender a melhor forma de atender essa criança. Uhum. Sim. A escola tem um papel fundamental nesse combate, né? Fundamental. Assim, eu acho que a escola é um lugar que a criança está ali todo dia, né? É um lugar que, por conta da proximidade, né, está ali diariamente com essa professora. As crianças começam, né, a criar uma relação de afeto, de confiança com a professora. E é um lugar muito importante para chegar a essas denúncias. É um lugar que a criança, de repente, percebe, se eu falar para minha mãe não vai dar certo, se eu contar para meu pai também não vai dar certo. Então, eu vou recorrer à professora. Eu acho que a gente precisa também olhar para esses professores, dar suporte para esses professores, né? Porque eu entendo que é difícil. A gente, de repente, uma criança senta ali na sua frente e começa a despejar várias coisas. Você fala, Deus, o que eu vou fazer com isso? Né? E assim, e criança é muito perceptível, às vezes um olhar, né? Um olhar, mas do que você está falando? Do que você está falando? Você tem certeza disso?
já causa na criança, opa, acho que eu tô falando demais, eu acho que não deveria estar falando isso. Então, acho que a gente precisa olhar para esses professores, dar um suporte para esses professores, para eles entenderem, né, o papel deles, que é lógico, assim, eles são educadores, pessoas importantíssimas na vida de qualquer criança, e eles, assim, pode chegar uma criança, né, que vai pedir ajuda, né, e vai começar a contar coisas. E o que eles vão fazer com isso, né? O que eles podem fazer com isso? Como que eles vão acolher essa criança? Acho que a gente pode estar olhando para esses professores, sabe, dar um suporte, pensar em até em capacitações para esses professores, para eles também não se sentirem amedrontados, né? Porque é muito E às difícil a vezes o gente comportamento explicar. da criança que ela tenha assusta a gente quanto adulto, mas a gente não pode demonstrar Não pode. esse susto e entender de onde vem esse comportamento. E às vezes acontece na escola, com um amiguinho, com um coleguinha, né? E assim, e tem a criança que vai e vai falar para a professora, porque ela confiou, né? Não confia na professora e vai falar. Mas tem muitas crianças que não vai falar. E acho que isso é importante também, os professores terem esse olhar, sabe? De ao longo do ano, eles vão conhecer os seus alunos. Eles sabem o aluno que é quieto, eles sabem o aluno que é agitado, eles sabem o aluno que, de repente, de uma semana para outra, às vezes, num final de semana, opa, ele chegou diferente. Eu acho que o professor também tem esse olhar para esse aluno, sabe? Nossa, essa criança que falava tanto agora tá quieta. Essa criança que era agitada, agora tá reprimida. Uma criança que era muito falante, agora tá quieta demais. Ou uma criança que era calma, agora está agressiva. O que será que aconteceu? Né, eu acho que a gente tem esse olhar também, né, os professores terem esse olhar, eu acho que isso tudo dá pra gente começar, assim, dentro dessa campanha, a gente começar a pensar na preparação. A gente já está planejando isso, de ir nas escolas, conversar com os professores. É muito bacana, isso surte muito efeito, assim, porque também eles entendem que eles também têm onde recorrer. Sim, e apresentar, né, os canais de denúncia, né? Quais são os canais de denúncia? O que tem que fazer quando chega esse caso? Vai chamar os pais ou não? Vamos direto para o conselho tutelar, né? Vamos falar um pouquinho da denúncia, Mi. Qual seria os canais de denúncia aí? Hoje, o principal canal de denúncia é o Disque 100, né? Que é um canal que você vai ligar de maneira anônima, não vão te perguntar o seu nome, só vão pedir para você contar o que aconteceu, identificar a possível vítima, né? Possível abusador também. E essa denúncia, quando ela é feita, né, pelo Disque 100, ela cai para a delegacia, cai na promotoria, cai no conselho tutelar também. Então é possível fazer alguma coisa. Agora também a gente tem os canais que é através do conselho tutelar. O conselho tutelar está aí para proteger as nossas crianças. Então, assim, é possível também ir direto ao conselho tutelar. Está acontecendo alguma coisa? É possível ir até o conselho tutelar e falar, ó, tá acontecendo alguma coisa assim, eu tô percebendo isso, tô achando estranho. O conselho tutelar tem os seus caminhos, ele começa a mobilizar também toda a rede para prestar mais atenção a essa criança, né, para essa família, pra gente, né, proteger ao máximo as nossas crianças. Então, acho que o principal canal de denúncia é o Disque 100, né, que é uma forma mais rápida, mais fácil também de denunciar. O conselho tutelar também, delegacia, né, às vezes ligando também 190, né, 190. Se estiver acontecendo naquele momento, Se estiver acontecendo naquele momento, liga no 190 também. A polícia civil, né, também. Então, às vezes acontece, por exemplo, uma criança falou, né, na escola sobre o abuso. Daí chamou a mãe não tomou providências, não fez pedido de ocorrência, então o conselho vai, na ausência de um responsável, o conselho vai e faz, né, o boletim de ocorrência em nome dessa criança. Sim, né? O conselho pode informar, né, o que está acontecendo e até assim lá e conversar com essa mãe e com esse pai, falar que está acontecendo alguma coisa com seu filho e é responsabilidade sua denunciar. Se você não fizer essa denúncia, a gente vai precisar tomar algumas atitudes, algumas ações. Então acho que é importante, assim, sabe, ter esse olhar, porque assim eu entendo que é muito mais fácil denunciar quando não está acontecendo no meio familiar. Sim. Né? Então assim, quando uma criança ou adolescente chega falando assim, sabe o tio, sei lá, o tio ali da esquina, o tio da padaria, ele fez tal coisa pra mim. É lógico, imagina, né, uma mãe, um pai vai ficar extremamente, né, preocupados e vai fazer algo, vai denunciar. Agora, se isso acontece dentro da casa, que eu acho que é os casos principais que o conselho atua. Sim. Porque as mães tem muitas... Às vezes o abusador é o que mantém financeiramente a casa. O abusador é uma figura de autoridade na casa. Então, né, causa ali uma paralisia. A mãe também é vítima de violência. A mãe também é vítima, né? também é uma vítima dele. Desse abusador. Então, assim, nesses casos em que é difícil a família se mobilizar para proteger essa criança, o conselho tutelar vai entrar, né, vai atuar. E que bom que a gente tem o nosso conselho tutelar, que bom, porque é um órgão fundamental, essencial para a proteção das nossas crianças. Sobre os traumas mesmo que isso causa, o que a psicologia ajuda nesse sentido, né? Eu entendo que é um dos traumas mais difíceis, né? Mais profundos. Eu já tive atuação na clínica, né? Não só aqui no CREAS também, já tive atuação na clínica e vem muitos casos na clínica de mulheres já adultas, com seus filhos, e que estão ali na clínica porque sofrem. E daí a gente vai entender esse sofrimento
e chega numa situação de abuso, e que para ela assim foi tão difícil, tão difícil, tão difícil essa situação, que ficou ali esquecidinho, sabe? A nossa mente eu acho que é um mecanismo tão importante, tão bem feito, que como dói muito, a nossa mente deixa lá esquecidinho. Pera um pouquinho, vamos deixar aqui, porque se ela ficar lembrando todo dia, não vai dar certo. Então vamos ficar esquecidinho. Só que tem esse sofrimento, né? Fica esse sofrimento latente. Então, na clínica, aparecem muitos adultos que foram abusados na infância e esse sofrimento né, acarreta muitas coisas. Né? Perdura na vida toda. É um sofrimento que não entende de onde que vem. E assim, imagine ser um adulto que já tenha o nosso cérebro maduro, não consegue compreender isso, imagine uma criança, né, que fica ali sem entender o que está acontecendo. E eu acho que é muito importante, assim, dentro, né, de uma terapia, né, dentro de uma psicoterapia, levar a criança não a esquecer disso, mas levar a criança a entender que, infelizmente, isso aconteceu com ela, né, mas vamos pensar sobre isso, tipo, doeu, foi muito ruim, mas a gente tem uma vida pela frente, né? Vamos entender que isso realmente é errado, que isso foi muito ruim para você, né? E que as pessoas sejam responsabilizadas. Acho que dentro da terapia é isso que a gente precisa olhar para essa criança, sabe? Com muita paciência, porque vem crianças muito agressivas, né? Porque fica com muita raiva, né? E ele quer jogar essa raiva que ele não entende de onde está vindo, assim, para o outro. Então, vamos acolher essa raiva, porque com toda razão essa criança vai ter raiva. Vamos acolher essa raiva. Com toda razão, ela vai ter problemas de comportamento, né? Com toda razão. Ela vai ser rebelde. Com toda razão, ela vai se fechar no mundo, ou ela vai ficar muito agressiva. E eu, sinceramente, eu acho assim, ótimo quando vem uma criança agressiva pra terapia, sabe? Vamos falar sobre essa agressividade. Por que você tá com raiva? Do que chegar aquela criança que se fecha, e que se fecha pro mundo. Tipo, não tenho mais vontade de nada, não tenho mais vontade de viver, porque aconteceu uma coisa muito ruim na minha vida, e que bosta de vida que é essa, e eu tô me fechada, porque não aconteceu mais nada de ruim. Sim, não vou deixar ninguém mais se aproximar, porque quem se aproximou me machucou. Quem se aproximou me machucou, então assim... são casos, assim, né, toda criança lida de uma forma diferente com esses abusos. Mas, assim, eu acho que é acolher mesmo aquilo que a criança está trazendo, né? Tipo, é muito ruim. Então, vamos olhar para isso, deixar no passado, dói ainda, mas vamos fazer de uma forma que com o tempo isso doa menos, né? E vamos fazer algo com isso, né? De repente, essa criança que foi abusada, a gente vai trabalhar com ela sobre isso. Lá na frente ela pode ser uma defensora de criança que passou por isso porque ela entendeu que é tão ruim. Então vamos defender as outras crianças. Ela vai virar uma ativista, né? Quem sabe? Quem sabe, eu acho que é esse caminho, sabe? E também a família, né? Pra entender esses comportamentos da criança. Porque às vezes a família acaba revitimizando essa criança e não compreende de onde, não né? só a família, como todos assim, ali do seu convívio. Porque às vezes, isso eu acho que é muito, muito preocupante, assim. A gente precisa pensar sobre isso porque é muito preocupante. E a criança fica estigmatizada. Tipo, é a criança que passou por abuso. Sim, né? Ela carrega, né, essa carga. Parece que é a criança que vestiu essa camiseta, aquela criança passou por abuso. Então a família já sabe que aquela criança passou por abuso. Não, gente, a gente tem que, vida normal, né? Vamos deixar no passado. Essa criança vai ser atendida por um profissional que ali ela vai entender o que aconteceu e dar conta disso. Mas esquece o assunto, essa criança não é só isso. Ela não é só a criança vítima de abuso sexual, ela é a Mariazinha, que tem a sua vida, que tem seus sonhos, que tem as suas potencialidades, né? Não é só a Mariazinha que foi vítima de abuso. Né? Sim. Então, eu acho que aí entra a importância da sociedade, além de estar atenta, né, à denúncia e denunciar, mas também entender sobre o sigilo, né, sobre a gente não ficar apontando essa criança, eu fiquei sabendo, vou contar pra todo mundo. Não, né? Isso é muito ruim. É muito ruim, é lógico, assim. Vamos falar da nossa cidade, uma cidade pequena. Acontece um assunto, vira comentário na cidade inteira, né? E às vezes isso é um assunto que choca. E por que choca? Porque às vezes aconteceu comigo, eu não contei pra ninguém. E me choca, então, nossa, vai acontecer com a outra. Agora eu posso falar do que aconteceu comigo, assim, vou falar sobre, mas sem falar o que aconteceu comigo, né? E fala, o pessoal comenta. A gente tem que preservar ao máximo as nossas vítimas. Não ficar perguntando, tipo, aconteceu com uma criança, a vizinha soube. Vai na casa da vizinha, mas conta pra mim. Como que foi? O que ele fez? Não, gente, pelo amor de Deus. A criança já sofreu tanto, e por que você vai ficar ali perguntando, né? Então, proteger ao máximo essas crianças, evitar de ficar falando sobre isso. Não, eu não falo assim de evitar de falar sobre isso numa forma de tabu. Sim, se a criança quiser falar, tudo bem, mas não ficar forçando a criança a falar, né? Isso. Porque assim, pra gente lidar com os nossos traumas, a gente precisa falar sobre isso para elaborar. Então, a criança vai ter o seu momento de falar. E que seja num lugar, né, assim, próprio para isso. Mas protegido. Mas não que o familiar, a vizinha fique lá, mas conta pra mim. Foi ruim? Mas ele fez isso? Não, gente, isso é péssimo. Então, nada de fazer isso. Por favor, vamos evitar de ficar
perguntando para as crianças, né, o que Queria saber aconteceu. detalhes, né? Não, é Faz muito com que a pessoa sórdido. fique ali É muito sórdido. cutucando aquela ferida até sair extrair a última gota de sofrimento E não dessa soa criança. muito egoísta também? Você quer saber porque você quer acabar com a sua curiosidade. Mas e a Pura criança? fofoca, né? Mas e a criança, né? Já foi tão ruim passar por isso, você vai ter que falar detalhes ainda. Ai, pelo amor, né? Sim, então, sociedade, por favor. Não Não é assim que a gente ajuda a criança. não é dessa forma que a gente ajuda uma criança. E a gente ajuda como? Conversando com as crianças, dando todo o acolhimento, dando toda a atenção para essas crianças, né? Assim, olhando para as nossas crianças. Assim, acho que se cada pessoa que tem aqui dentro do seu círculo, né, algumas crianças, a gente conhece as crianças que a gente convive, a gente sabe dos comportamentos. Percebeu alguma coisa estranha? Começa a prestar atenção e começa a assim, proporcionar um espaço para a criança, para ela se sentir à vontade. Não precisa ficar lá, o que está acontecendo? Você está muito estranho, o que está acontecendo? Conta para mim. Não, proporciona um ambiente confiável, senta junto, fala, mamãe tá aqui, tá bom? Vamos assistir um filme? Vamos assistir um filme. Mas vamos comer junto, vamos comer. E tá junto, sabe? Isso no dia a dia, pouquinho em pouquinho, a criança vai estar. Opa, minha mãe tá pertinho de mim. Olha que a minha mãe é próxima de mim, eu posso confiar. Então acho que é assim que a gente vai ajudar nossas crianças, sabe? É de estar junto, não ficar insistindo ali naquela criança. Ah, você tá muito diferente, você tá muito estranho. Conta aí. Não, é proporcionar um espaço mesmo para a criança se sentir confiável. Por isso que essa campanha Maio Laranja é importante, para que essas crianças que não têm aonde falar sobre isso, ela sai e fala assim, tá acontecendo uma coisa estranha. Eu escutei na televisão que tem lá o Disque 100. Eu acho que eu posso ligar lá, sabe? E a própria criança pode ligar, né? A própria criança. Aqui no CREAS já teve casos de crianças ligarem pro Disque 100 e falar o que aconteceu com ela. Então, assim, é importante a gente falar desses sinais de denúncia pra criança também. Sim. Pra ela saber onde se proteger. E eu acho que é interessante a gente falar, né? Que eu escuto muito falando assim, nossa, mas o mundo tá perdido. Tá aparecendo muito casos de abuso sexual contra criança. Eu entendo que não, eu entendo que sempre teve. Só que agora tá sendo denunciado. Por isso que o Maio Laranja é importante. Agora a criança é ouvida, né? A criança é validada, ouvida. na verdade. Eu entendo que a gente sempre teve crianças que foram abusadas por alguém. Seja alguém próximo. Mas não existia lugar para elas se denunciarem. E agora está existindo essa possibilidade. Então vai ter muito caso mesmo que todas as crianças denunciem mesmo, tem sabe? cada vez mais, né? Pra gente e que tentar... todas as crianças que passam por situação de abuso, que elas denunciem mesmo, sabe? Que a sociedade esteja mais atenta a isso. Recentemente a gente teve lá o caso, né, que ficou muito conhecido daquela ilha de Marajó. Sim. Né? Assim, eu acho que a gente precisa olhar. Que já é antigo esse caso, né? Que explodiu agora, mas já não é. E que a gente precisa olhar que realmente tem lugares que tem essa cultura horrível de pais iniciarem, né, a vida sexual dos seus filhos. Isso é errado. Sim. E a gente precisa falar com essas crianças, principalmente, né? Com esses pais, às vezes, já estão tão acostumados com aquilo. Porque já passaram por isso, né? Às Já vezes a mãe já passou, por então a isso. mãe acha que aquilo é normal. Então, E que assim, não é. que tá tendo alguma vantagem nisso, né? Porque tá conseguindo manter uma vida, consegue ter alguma coisa diferente pra comer, às vezes acontece por comida. E a gente né? precisa falar sobre isso, né? E acho que é um trabalho de formiguinha também. Sim. Um trabalho de 10, 20 anos, pra gente começar a conversar com essas crianças, para que lá na fase adulta elas entendam quão errado é isso tudo. Né? Sim. E que elas daí possam proteger seus futuros filhos, se elas tiverem, Sim, né? filhos, sobrinhos, né? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço né? pelo convite.